paz seja sobre tua casa, a paz seja sobre tua casa. Então somente o Deus vivo, que é santo, 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 o Deus que é 3 vezes santo, venha abrir o teu coração, comover o teu coração, para que você possa crer na sua palavra, que é poderosa para nos salvar. Então somente o Deus vivo em Jesus abençoe tua casa, fortaleça as bases da tua fé, que é o Evangelho, a nossa base, que tão somente você creia. Continue crendo, continue crendo, continue crendo que daqui a pouco o dia vai raiar e nós entraremos nos portões celestiais. Essa é a nossa fé, é a fé do crente. A mensagem de hoje nós vamos meditar um pouco nela no livro de 2 Crônicas, no capítulo 19. No capítulo 29, me perdoe. Nesse capítulo nós vamos meditar um pouco a respeito de Ezequias. Ezequias, a Bíblia nos diz, um rei que começou a reinar em Jerusalém com 25 anos de idade, jovem. E a Bíblia nos ensina que Ezequias, ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Começamos aqui com um ponto muito positivo. Começamos aqui vendo a respeito de Ezequias, um homem que fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, fizera. A Bíblia vai nos dizer que logo no primeiro ano do seu reinado, logo que ele começou a reinar, no primeiro ano, no primeiro mês que ele começou a reinar, a Bíblia nos ensina que ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Ele abriu o templo, ele percebeu aquilo que tinha que organizar, aquilo que tinha que limpar, aquilo que tinha que reparar. Ele fez um reparo na casa do Senhor, abriu as portas do templo, fez reparo, fez tudo aquilo que tinha que fazer. A Bíblia nos ensina que ele trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou-os na praça oriental. Chamou quem? Os sacerdotes, os representantes religiosos, aqueles que faziam sacrifício, aqueles que estavam na presença do Senhor, os levitas, aqueles que faziam reparo no templo, aqueles que estavam ali cantando, aqueles que viviam no templo o tempo todo cultuando ao Senhor, cuidando dos serviços do templo, os sacerdotes e os levitas. Ele chamou os sacerdotes, os levitas, ajuntou eles na praça oriental. Começamos bem porque um homem que fez o que era reto perante ao Senhor, ele começa no seu primeiro ano do reinado, no primeiro mês, ele abre as portas do templo e faz reparo. Ele reparou aquilo que tinha que organizar, ele reparou aquilo que tinha que limpar, aquilo que tinha que fazer. Ele fez um reparo no templo, ele cuidou, ele teve esse cuidado, ele teve esse zelo pelo templo. E a Bíblia vai nos dizer que Ezequias diz a eles, aos sacerdotes, aos levitas, e diz: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundície. Olha que interessante. Nós sabemos que hoje já não há um santuário como antigamente em Jerusalém, onde o povo ia adorar lá. O povo descia todo mundo uma vez por ano, se juntava todo mundo lá e iam cultuar. Ou todos os dias traziam um animal, trazia ali para que fosse feito sacrifício, expiação pelos seus pecados. Hoje já não há esse templo físico como em Jerusalém nos dias de Ezequias. A Bíblia diz que nós somos templo, a Bíblia diz que nós somos
templo habitável pelo Espírito Santo de Deus, que agora já não é mais temporal na vida do crente, ele é permanente. O tempo todo o Espírito Santo está habitando esse templo que sou eu, que sou você. E olha que interessante, nós hoje, no dia de hoje, abrirmos a porta desse templo que somos nós, fazer reparo daquilo que tem que reparar, tirar toda a imundície que está no templo, que é o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Essa leitura, esse texto, essa mensagem vem nos chamar para que nós venhamos a fazer um reparo no templo que hoje é habitado pelo Espírito Santo, o teu corpo, o meu corpo, que é templo vivo, habitação do Espírito Santo. E é importante nós meditarmos nessa leitura porque chama para que nós venhamos fazer reparo, para que nós venhamos a santificar, para que nós venhamos a tirar toda a imundície depositada, toda a imundície cuidada, toda a imundície que nós estamos acariciando, toda a imundície que nós ainda não colocamos para fora. Santificar o templo habitável do Espírito Santo, que é o meu corpo, que é o teu corpo. E a Bíblia vai nos ensinar que Ezequias, ele chama o povo para tirar a imundícia, ele chama os sacerdotes para limpar o templo, ele chama os levitas para fazer reparo, ele tem esse cuidado de manter o templo limpo, cuidado, ele tem esse cuidado de manter o local de adoração ao Deus vivo, limpo, cuidado, zelado, que era o templo físico, que ali habitava a presença do Senhor. O Senhor vinha ali e recebia aqueles sacrifícios que eram feitos pelos sacerdotes. E hoje o Senhor nos chama para fazer reparo no templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, que é o teu corpo. E Ele nos chama para que nós apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, como um culto racional, agradável a Deus. E ele vai nos dizer, porque nossos pais prevaricaram, fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram. Desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor, lhe voltaram as costas. Irmãos, amados, amada, você que terá o privilégio de ouvir, de ver esse vídeo, não vire as costas para o teu Deus. Não vire as costas para o verdadeiro culto ao Deus vivo que criou todas as coisas no céu, acima nos céus, debaixo do céu, debaixo da terra e tudo que existe. Não cometa o mesmo erro dos nossos pais lá no passado. Não cometa o mesmo erro dos nossos pais, dos nossos antigos pais, que prevaricaram, que viraram as costas, viraram o rosto para o verdadeiro culto, para o Deus vivo que tinha tirado o povo da terra do Egito, da casa da servidão, e que agora já não servia mais o Deus vivo, e que agora já não voltava o rosto para o Deus vivo, e que agora já não cultuava o Deus vivo. E Ezequias aqui chama o povo para voltar a cultuar o Deus vivo, o verdadeiro culto que eu e você temos a responsabilidade com amor, carinho e cuidado, com zelo ao Deus vivo. Ele diz, não façam isso como nossos pais, que prevaricaram, que viraram as costas, que viraram o rosto, não quiseram saber do Deus vivo. Não façam isso. Né? E ele diz, também fecharam as portas do portico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Eles não queimaram incenso, eles não oraram, eles não adoraram, eles não cultuaram o Deus vivo como era para ser. Pelo contrário, viraram as costas, viraram rostos. Não deixe de cultuar o teu Deus, não deixe de acender o incenso que é as tuas orações. Não deixe de elevar esse incenso aromático à presença do Deus vivo que é as tuas orações, que chega ao Deus vivo como um cheiro suave às narinas dele. Não deixe de acender o incenso, não deixe esse incenso apagado, que é as tuas orações ao Deus de Israel.
E a Bíblia nos diz que pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou aos terror, ao espanto e ao assobios, como vós estáis vendo com próprios olhos. Porque eis que vossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Porque não cultuaram o Deus vivo, porque apagaram incenso, porque viraram o rosto, porque viraram as costas ao Deus vivo, fecharam as portas do santuário. Por isso, o Deus vivo os entregou. Caíram eles à espada, foram os filhos, foram as filhas, foram as mulheres, todos tiveram em cativeiro, porque apagaram o incenso, fecharam as portas do santuário, porque não tiraram a imundície do santuário, porque não cultuaram o Deus vivo como Ele é digno, como Ele requer de nós. Porque a respeito do culto ao Deus vivo, tem todas as prescrições na sua palavra. A respeito do culto ao Deus vivo, não tem meio termo. É cultuar o Deus vivo como Ele pede. Sem meio termo, sem gracinha, sem dancinha, sem teatro, sem isso, sem aquilo. Cultuar o Deus vivo, a palavra, as orações, ações de graças, louvor, cântico de ação de graças, salmos, hinos, gratidão, com fervor, né? Clamar, buscar o Deus vivo como Ele pede. E por isso o povo caiu a espada, as mulheres, os filhos, as filhas tiveram em cativeiro, porque deixaram de cultuar o Deus vivo. Olha o perigo que eu, que você, que nossa família corre. Se um na casa cultua o Deus vivo, é cristão, tem a fé em Jesus e fecha as portas do templo e deixa cheio de imundície, vira as costas, vira o rosto para o Deus vivo, toda a nossa família, irmãos, irmãs, sofre junto conosco. Toda a nossa família sofre junto conosco, assim como um crente na família, assim como um cristão que cultua o Deus vivo de verdade. Toda a família é abençoada por causa de um crente que cuida, que zela, que tira a imundície do templo, que não fecha as portas do templo, mas que acende incenso, mas que ora ao Deus vivo, que cultua o Deus vivo. Esse é abençoado, e toda a sua casa, sua descendência também é abençoado por causa desse cristão, por causa dessa mulher que cultua o Deus vivo na sua casa. E a Bíblia vai nos dizer: agora estou resolvido em fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Irmãos, resolva no teu coração hoje. Resolva bem resolvido no teu coração hoje. Tenha bem resolvido no teu coração, como Ezequias teve no seu, em fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie o furor. Tá tudo errado na tua casa, tá uma bagunça, os filhos estão em cativeiro, o marido está em cativeiro, o genro, a nora, os netos. Resolva bem no teu coração hoje em fazer aliança com o Deus de Israel, para que esse furor, para que a tua casa viva em paz, para que os teus filhos venham a meditar na palavra. Resolva no teu coração em fazer reparos, em tirar a imundície. Resolva no teu coração em não virar as costas, em não virar o rosto. Resolva no teu coração hoje, agora, em ser obediente, em obedecer. Resolva hoje no teu coração cultuar o Deus vivo, o Deus da Bíblia, o Deus que nos chama, o Deus que nos amou, o Deus que nos ama, o Deus que nos perdoa, que é longânimo, que é paciente, mas também é um Deus que se faz presente na sua ira, na vida da sua criação, na vida dos seus filhos, porque a Bíblia diz que Ele ama, disciplina a todos quanto ama. Aquele que Ele ama, os seus filhos que não são bastardos, são filhos, Ele disciplina porque Ele ama, Ele cuida. Então hoje tenha bem resolvido no teu coração, como Ezequias resolveu, em fazer aliança com Deus de Israel. E ele diz mais: filhos meus, não sejais negligentes,
pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Não sejais negligente, pois o Senhor te escolheu, vos escolheu para estardes diante dele, cultuando, orando, com ações de graça, pedindo e queimando incenso, irmãos. Queimando incenso é orando. Hoje nós não queimamos mais incenso como antigamente. Hoje o incenso é as nossas orações que sobem até a presença de Deus. Tenha no teu coração bem resolvido em obedecer o Deus de Israel. Tenha no teu coração bem resolvido em fazer aliança com o Deus de Israel, com o Deus que nos permitiu ter essa palavra escrita, ter essa palavra que é a sua palavra, que um dia ele inspirou, através do seu Espírito, homens para falar da sua parte, para que eu e você tenha salvação. Salvação do inferno, que nós estávamos condenados. Jesus na cruz nos livrou da condenação do inferno, mas que também muitos hoje estão presos por não cultuar o Deus vivo, por virar as costas, por virar o rosto, por não obedecer, por ter muita imundície no seu templo, no seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Tire toda a imundície, faça reparo na tua casa, faça reparo no teu corpo, faça reparo na tua mente, faça reparo no coração, o que tem de imundície dentro do coração, o que tem que não presta dentro, tira, faça limpeza, porque o teu corpo é templo, é morada do Espírito Santo. Então somente o Deus vivo em Jesus te abençoe para que você hoje resolva em fazer aliança com o Deus de Israel, para que hoje você resolva fazer aliança com o Deus vivo e que o Deus vivo te ensine a cultuar o seu nome, com ações de graças, com louvor, com gratidão, com alegria e fervor de coração. Deus vivo te abençoe, toda a tua casa e um cheiro no teu coração.